Então, é com grande alegria que estou aqui com vocês para discutirmos, fazermos reflexões sobre os crimes contra a vida, e nós vamos dos crimes contra a vida até os crimes sexuais. Então, nós vamos do artigo, nós vamos começar no artigo 121 e vamos até o artigo 213. Nós vamos pegar o Código Penal e vamos do artigo 121 ao 213. Começaremos nos crimes contra a pessoa. É um curso que exige uma discursividade diferente. A abordagem, o tipo de estudo que se faz é um estudo que os teóricos da dogmática chamam de normativo, ou mesmo um estudo dogmático. Ou seja, nós vamos nos afastar momentaneamente da realidade concreta, que é o mundo do ser, e vamos para o mundo das normas, que é o mundo do dever ser. Então, nós estudamos o homicídio dentro do mundo das normas, como ele é estabelecido pelo direito penal, e depois disto, nós aplicamos esse artigo a um caso concreto. É importante entender essa questão, porque uma discussão que a gente vai tentar compreender é se quando ocorre o homicídio, e eu passei um fato para vocês lá no grupo, o fato envolvendo o caso Flor de Lis. Então, eu passei esse caso para vocês. Então, vejam que ele pertence à realidade concreta. Esse caso, a partir do momento que ele ocorre na realidade concreta, a pergunta é: ele será transportado para dentro da norma e, portanto, o caso concreto é o centro e ele vai ser levado para a norma, ou nós vamos pegar a norma e levá-la até o caso concreto. Parece que é a mesma coisa, mas não. Há uma diferença. Essa diferença é tratada em algo que nós vamos aprender, chamada teoria da ação significativa. Teoria da ação significativa. É uma teoria usada para fins de enquadramento, mas a pergunta é: enquadrar o fato à norma ou enquadrar a norma ao fato? Vamos discutir isso. Acho que até o final dessa aula a gente consegue responder essa questão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o estudo dos crimes em espécie
ele passa por uma abordagem normativa, o entendimento da norma como sendo a ferramenta de trabalho. E depois nós verificamos o ajuste da norma em relação a eventuais casos concretos. Por aí já começamos a responder, em tese, a pergunta inicial. Ok? Bom, apenas para cumprir o ritual, a nossa matéria ela vai passar por 2 momentos de avaliação. Em cada momento haverá um trabalho e uma prova. Então, daqui a 2 meses, daqui a talvez nem isso, no começo de outubro, nós faremos um trabalho e uma prova. Trabalho valendo 1.000 e uma prova valendo 1.000. Depois, no comecinho de dezembro, de novo, um trabalho e uma prova. Então, o que nós faremos? Trabalho e prova, trabalho e prova. As primeiras, 1.000 e 1.000, e as segundas, trabalho 1.500, prova 5.000. Acrescento que a maioria não terá nenhum problema em conseguir a aprovação. Tenho certeza que certamente conseguirão isto. O que eu peço a vocês é que nesse momento difícil, no qual o Brasil tanto precisa dos seus juristas mais críticos, mais atentos, é que nós tenhamos a condição de perceber o direito, e principalmente o direito penal, na sua ampla serventia. Para que serve o direito penal? E nós, como advogados, como arautos do direito, qual é o nosso papel? É triste informar, e isso é facilmente deduzível, que se a situação do Brasil está do jeito em que se encontra, parte da culpa é atribuída à comunidade jurídica. Se o direito descumpriu as suas promessas, é claro que a comunidade jurídica tem boa parte de culpa nisto. Não é? Então, mais uma vez, eu peço a vocês que nesse nosso curso tenhamos a noção da dimensão da importância do direito e do cultor do direito. O nosso papel dentro da democracia. Ele é muito importante. Então, essa é a reflexão que eu peço a vocês. Em cada aula, por exemplo, ontem na aula de direitos humanos, já veio à tona que colegas montaram um grupo de direitos humanos. Ou seja, é importante isso, não é? Esse tipo de mobilização para as coisas. Montar o grupo de direito penal, trabalhar, deduzir, buscar informação, trocar, se manifestar quando possível, dentro de uma consciência jurídica que contribua para esse momento tenebroso, medieval,
de forças cinzentas, para não dizer da estupidez e da imbecilidade que reina, que desfila entre nós. É o nosso papel ficarmos atentos e emprestar um discurso crítico com fundamento no direito quando formos acionados. Ok? Então, o nosso curso, como sempre, ele tem um patamar crítico do qual não podemos abrir mão, não podemos. Não somos espectadores da história, não somos. Nós fazemos parte da história. E depois eu vou mostrar um livro para vocês, que é interessante perceber que quando um historiador qualquer, vejam se conseguem entender o que eu quero dizer. Quando um historiador escolhe um personagem qualquer para pesquisá-lo, aquilo é história. É interessante entender que a história, ainda que feita por personagens escolhidos, não atribui a esse personagem a titularidade da história. É apenas uma escolha que ocorre em função dos instrumentos que essa pessoa escolhida tem para se apresentar-se diante da história. Tentarei ser mais claro. Como discutir a história de um estagiário de direito e sua caminhada em busca do sucesso na carreira, e tomar essa história desse estagiário como uma referência histórica. Ou seja, a possibilidade deste estagiário fazer parte de uma história é muito pequena em relação ao chefe do escritório de advocacia de sucesso. É isso que eu quero dizer. Que às vezes os personagens históricos, por mais ilustres que pareçam, ou grandiosos, eles são referências simbólicas de uma história, mas não quer dizer necessariamente que aquilo possa servir como protótipo da história, na medida em que, paralelamente a esse personagem, diversas outras micro-histórias se realizaram, e talvez de forma muito mais exemplar, ainda que não devidamente historicizadas. É isso que eu gostaria de entender, que cada um de nós pode fazer história, não obstante o processo de historização da nossa experiência histórica não seja devidamente publicado. Entendeu? Portanto, não se menosprezem no dia a dia de vocês. É uma história a ser contada. É uma história que existe. E quando nós nos manifestamos pelo direito, nós temos uma ferramenta de fazermos história.
para além daquela singularidade que o momento nos reserva. Quando nós fazemos uso do direito no dia a dia, a nossa pequena singularidade, a nossa pequena insignificância muda de patamar em face do instrumento direito que nós temos para usar. Ficou confuso isso ou entenderam? Entenderam? Eu entendi a lista. Também entendi. Exatamente. Então, às vezes, o fato da história de vocês ser narrado por outros membros da família, por colegas, isso é história. Isso é história. Então, a história ela não tem uma hierarquia. O que a história tem é diferentes mecanismos de historicização. Então, é claro que um líder, um rei, um guerreiro, um imperador, ele tem um mecanismo de se inserir na história muito mais fácil do que o próprio ferreiro que constrói para ele a espada com a qual ele vai se tornar o herói. Certo? Então, a história ela jamais pode ser universal, ainda que tomada como tal. A história ela é sempre história de alguém. A história é sempre a história de alguém. E aquela história de alguém não pode ser tomada como a história de todos. Daí, concito mais uma vez, quando vocês exercem o direito, na conversa, no debate, na tentativa de ajudar alguém, quando vocês escutam um noticiário falso e mentiroso, e aí vocês têm condição de entender isso, isso é história. Vocês não são assistentes, vocês não são plateias da história, vocês são sujeitos dela. Isso é importante isso. Vocês verão, é por isso que muitos advogados têm condição de se apresentar mais claramente na história, por causa dos instrumentos que ele tem. Algumas causas, algumas conquistas, alguns auxílios. E o que vai acontecer com vocês também. Muitos aqui, eu tenho certeza, em virtude da dificuldade, dos tropeços, das abnegações, dos sacrifícios, serão alvo de histórias que se farão presente na família a ser contada. Serão alvos de história dentro da família. Fulano fez isso e conseguiu. É isso. Certo? Então, somos sujeitos da história. O momento pelo qual nos faz sujeitos da história. O direito, então, precisa de... O direito, então, precisa de sujeitos jurídicos. Anotem, por favor, essa expressão e, se algum dia quiserem pesquisar um pouco mais, o homo jurídicos. É o que nós estamos nos preparando para ser, homo jurídicos, que é irmão bem próximo do homo acadêmicos. E tem 2 livros sobre isso. Tem um livro com esse título, Homo Jurídicos, que vocês podem ler, como também tem um livro chamado Homo Acadêmicos, que fazem parte do Homo Históricos. Bom, o nosso curso, ele, então, envolve crimes contra a pessoa. Farei apenas uma breve explanação do curso. A aula de hoje é meramente introdutória.
e não necessariamente parte da matéria. Ela é apenas, o objetivo nosso é introduzi-los à forma como vamos refletir sobre a nossa matéria. Então, nós vamos lá no artigo 121. No artigo 121, por favor, abram aí, se puderem, Código Penal. O artigo 121, vejam aí, ele começa abrindo a parte especial do código. Vamos entender isso. Por favor. Abriram? Abrem no canto do computador, no celular. Vejam se consegue abrir aí. Abriram? Sim. Muito bem. Então, a parte especial do Código Penal, ela abre os crimes em espécie. Do 1º ao 120, do artigo 1º ao 120, o Código Penal nos explicou o que é crime, teoria do crime, e nos explicou o que é pena, teoria da pena. Do 121 em diante, já não tem mais teoria, porque o Código considera explicado o que é crime e o que é pena. Então, ele já vai partir para as espécies de crime. A primeira espécie de crime chama-se homicídio. Está no 121. Anotem, por favor, para não se confundirem. Cada espécie de crime chama-se tipo penal. Anotem, deixe anotado. Cada espécie de crime chama-se tipo penal. É um tipo de crime, espécie de crime. Certo? Então, quando eu falar tipo penal, eu estou falando de uma espécie de crime. Guardem bem isso. Por quê? Quando eu falo em espécie de crime, ou seja, no tipo penal, quando falar em tipificação, eu vou estar falando de ação de tipificar uma conduta. Vamos tipificar, quer dizer, eu vou pegar uma conduta e vou verificar se ela se enquadra no Código Penal. Como também posso verificar um tipo penal e verificar se ele tem os signos suficientes para receber determinada conduta. Vamos explicar isso. O que eu quero que vocês guardem, por favor, é que tipo penal é espécie de conduta. Então vejam aí.
Parte especial, título 1. Me acompanhe. Crimes contra a pessoa. Vejam aí. Vamos entender a técnica. O título, ele está acima do capítulo. Então, vejam aí. Título 1, capítulo 1. O título está acima. Vejam que crimes contra a pessoa está acima dos crimes contra a vida. Vejam. Então, o artigo 121 é um tipo penal contra a vida e contra a pessoa. Tá claro? Pulem um pouco aí e vejam o artigo 129. Artigo 129. Vejam aí. No artigo 129, vejam, capítulo 2. Capítulo 2 das lesões corporais. Vejam que eu mudei de capítulo, mas não saí do título. Então, as lesões corporais são crimes contra a pessoa, porque eu estou dentro do título 1 ainda. Mas eu mudei de capítulo. Então, as lesões corporais são crimes contra a pessoa, mas não são crimes contra a vida. Ok? Então, se vocês continuarem, vejam no artigo 130. Vejam aí para baixo. 130. Capítulo 3. Vejam. Crime de periclitação da vida e da saúde. Crime de perigo. Periclitar é colocar em perigo. Então, eu estou no capítulo 3. Então, eu estou nos crimes contra a pessoa. Mas não estou mais em crime contra a vida e não estou mais em crime de lesão corporal. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, vejam que o título, vamos voltar lá no artigo 121, porque estamos entendendo o código. Quando eu estou lá no 121, o título, vocês podem anotar aí, ele estabelece o chamado bem jurídico. Bem jurídico, anotem. Cada título do Código Penal tem um bem jurídico. Então, se eu perguntar para vocês, a vida, ela pertence ao bem jurídico pessoa. Certo? Então, crimes contra a pessoa. Aí, capítulo 1, contra a vida. Ou seja, o bem jurídico pessoa, que é o título, como ele...
como ele é um bem jurídico bem complexo, o título pessoa foi dividido em capítulos. Cada capítulo é um objeto jurídico. O que é o homicídio? Tecnicamente falando, entendam isso. O homicídio é um crime contra o objeto jurídico, vida, e contra o bem jurídico, pessoa. Mas vocês vão achar uma série de textos falando que a vida é um bem jurídico. De fato, mas tecnicamente, o bem jurídico é a pessoa. Aí, quando nós vamos lá no capítulo, no artigo 138, por exemplo, vamos lá, me acompanhe. Lá no 138, no artigo 138, vocês vejam, olha o capítulo lá, por favor. Capítulo 5. Crimes contra a honra. Ok? Então, a honra é um crime, é um objeto jurídico do bem jurídico pessoa. Calúnia é um crime contra a pessoa? É. Homicídio é um crime contra a pessoa? É. Todos dois são crimes contra a pessoa. Só que o homicídio atinge o objeto jurídico vida da pessoa e a calúnia atinge o objeto jurídico honra da pessoa. Vejam que nos demais crimes, quando muda o capítulo logo abaixo, vejam o capítulo 6 aí, dos crimes contra a liberdade individual. Liberdade individual é um objeto jurídico do bem jurídico pessoa. Então, o constrangimento ilegal é um crime contra a pessoa? É. Mas não atinge nem vida, nem integridade física, nem honra. É um crime contra a liberdade individual da pessoa. Então, meus caros, cada título do Código Penal, cada título traz um bem jurídico. Qual é o primeiro bem jurídico do Código Penal? Pessoa, óbvio. E lá no artigo 155, me acompanhem, por favor, vejam aí. Lá no artigo 155, notem, no artigo 155, vejam, título 2, mudou o bem jurídico. O bem jurídico agora é o patrimônio. E aí separam-se as espécies de conduta capazes de agredirem o patrimônio. Então, pessoal, a parte dos crimes, e eu vou abrir para pergunta,
a parte dos crimes no Código Penal, ela é estruturada em bens jurídicos. O legislador separou, dentro daquele momento histórico, dentro do momento histórico que ele vive, o legislador separa os bens jurídicos que ele acha mais importante. E na medida em que ele separa os bens jurídicos, ele agora vai descrever as condutas capazes de agredir esse bem jurídico. E aí o direito penal vai punir, essas condutas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou confuso isso? Calixto, Pois não. mas o furto ele também não seria contra a pessoa? Veja, a tua pergunta é tão simples, que é complexa. Há uma raiz de complexidade nessa pergunta. De fato, você tem razão. Todavia, a questão envolve a chamada teoria finalista. A teoria finalista fala que toda ação ela é direcionada a um fim. Nenhuma ação é cega. Toda conduta pensada ela é direcionada a um objetivo, a um fim. Daí, quando se fala em crimes contra o patrimônio, ainda que o patrimônio só seja patrimônio porque pertence a alguém, e essa é a complexidade atrás da simplicidade da tua pergunta, é uma pergunta complexa e falsamente simples, porque o patrimônio ele só é patrimônio porque pertence a alguém. Então é claro que quem vai atacar o patrimônio está também atacando o seu titular, está diminuindo o bem jurídico dele. Todavia, o nosso Código Penal, copiando a maioria dos códigos europeus, notadamente o direito alemão, ele usa essa técnica dentro da explicação dogmática para tipificar as condutas a partir do fim desejado pelo autor. Então, veja bem, dentro da tua pergunta. Latrocínio é matar para roubar. Está logo abaixo aí. Olha aí. Artigo 157. 157, roubo. Roubo. E lá no parágrafo 3º do roubo, está escrito: se a violência resulta, e lá no item 2, morte. Esse que é o latrocínio. Então, o latrocínio, ele é um roubo, a pessoa quer roubar e mata. Tem um cadáver. Está lá o cadáver caído. Mas dentro da técnica, da teoria finalista, qual é o fim do autor, o fim primeiro dele? Pegar o patrimônio. Ah, é? Então, essa conduta não vai para os crimes contra a vida. Ela vem para cá. Por isso que o legislador separou os crimes em
bens jurídicos, porque é a partir do objetivo do autor é que a conduta dele será tipificada em cada título do Código Penal. Então, veja bem, não é só porque a morte é que é um crime contra a vida. Então, se o autor quis estuprar e por causa da violência a vítima morreu, é crime contra a dignidade sexual. O objetivo do autor, primeiro, era atacar a dignidade sexual da vítima. Latrocínio. A vítima morreu, tomou um balaço na cabeça. Mas qual era o autor? Qual era o objetivo do autor? Atacar o patrimônio. Então, por causa da teoria finalista, nós tipificamos as condutas a partir do objetivo do autor voltado contra um dos bens jurídicos estabelecidos no Código Penal. Entendeu? Entendi. Então, de uma forma um pouco mais assim, simples, a coisa furtada é o patrimônio. Sim. Muito obrigada. Na realidade, e para tornar mais simples ainda, a pergunta é: o que o autor queria atacar com a conduta dele? Não estou perguntando de resultado, não. Eu não quero saber se teve sangue, eu não quero saber se teve morte, eu não quero saber se teve arrombamento. A pergunta é: qual o objetivo do autor? O que ele queria fazer? Então, não obstante esteja lá uma vítima machucada, não obstante tenha uma vítima morta, o resultado não é usado para tipificar. Guardem bem isso, anotem. Não usem o resultado do crime para tipificar. Nós usamos para tipificar o objetivo do autor, o chamado dolo. O dolo é a bússola da tipificação. Chegando num cenário do crime, não se espantem com sangue, com tripa, com grito, com cadáver, isso não interessa. Pergunta é: qual o objetivo do autor? Qual é o dolo do autor? Aí, a partir do dolo dele e dirigido contra um bem jurídico, é que nós vamos tipificar. Certo? Importante entender isso. Nós não tipificamos mais pelo resultado. Isso é uma antiga teoria chamada teoria causalista ou naturalista. Calixto, Pois não? teve um caso aqui em Divinópolis, ano passado, que o rapaz, ele matou uma pessoa, ou seja, o objetivo final dele era matar. Só que, para ele, tipo, que fosse forjar esse cenário, ele levou um celular, certo? Então, nesse caso, ele não responderia pelo latrocínio, e sim só pelo homicídio simples? Pois é, mas veja, qual era o objetivo dele? Atacar a vida da vítima ou atacar a vítima da vítima para roubar? Essa é a questão.
Então, ele queria atacar a vida da vítima. Ele pegou o celular da vítima só para forjar, como Sim. se forjar um latrocínio. Sim. Então, veja que a resposta está quase dentro da pergunta. O dolo dele ficou claro. Isso é o que vale. Entendi. Antes eu Para pensava que matar. ele respondia pelo latrocínio. Eu pensava que ele tinha que responder pelo latrocínio. Então, seria só o homicídio. O celular ele pegou só para forjar, no caso. Veja bem. Quando o autor mata para roubar, o dolo está desde o caput do artigo 157 até o parágrafo 3º, certo? Então, é um Certo. crime complexo que envolve dois bens jurídicos atacados. Eu vou matar para roubar. Isso que é latrocínio. Quando o autor mata, porque queria matar, e se aproveita do cadáver para subtrair, são dois crimes: homicídio e o furto, Ah, entendi. certo? Certo. E há casos, o autor mata e depois vai ocultar o cadáver, ou destruir o cadáver, pôr fogo, enterrar, jogar na água. Já são dois crimes: o homicídio e a ocultação ou destruição do cadáver. O fato da vítima estar morta pelo homicídio não dá carta branca ao autor para fazer dali em diante qualquer coisa. Qualquer outro ato que ele vier a fazer também continua suscetível de tipificação. Entendeu? Entendi. Ficou claro. Agora, a tua pergunta, eu vou usá-la, porque também é complexo isso. Num caso que eu já mencionei com vocês em outras aulas, porque quando você fala do dolo do autor e que no cenário do crime ele mexeu para forjar ou criar uma outra situação, eu estou aqui falando que ele vai responder por homicídio porque o fato, você já disse, e ele já veio à tona. Mas existem autores, meus caros, que conseguem ocultar o crime. Então, muitos autores andam para lá e para cá com o dolo de um crime praticado e às vezes de um cadáver ocultado ou de um objeto furtado. Autores andam para lá e para cá sem que essa conduta seja tipificada ou apurada. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, por mais que nós façamos o estudo do crime dentro do plano normativo, a realidade concreta só vai admitir a tipificação se ela apresentar elementos para tal. Então, não adianta haver assim, uma possibilidade de um homicídio e que a gente sabe o que é homicídio, faz a análise do homicídio no plano da dogmática para lá e para cá, se na realidade concreta não existe elementos. Por exemplo, no caso do goleiro Bruno, ele foi condenado por homicídio sem que o cadáver tivesse
aparecido. E até hoje não se tem notícia do cadáver. Ou seja, a condenação se baseou nos elementos que o fato apresentou. Então, a condenação se apresenta e, a partir dos fatos da realidade concreta, é que eu tenho condição de aplicar os fatos da realidade normativa. Ficou confuso isso? Acho que ficou. Por exemplo, vou repetir um exemplo de sala de aula. O sujeito quer matar alguém, certo? Quer matar. E aí, em dado momento, ele vê essa pessoa sentado numa mesa, num barzinho assim mais afastado, e o dono do bar coloca essa mesa assim praticamente em via pública, para fora do passeio. Então esse sujeito está tomando a cerveja ali, inimigo do cara. Ele passa a primeira vez, vê o cara, aí ele dá a volta no quarteirão, para, pensa, tira o celular e começa a falar no celular. E vai falando até contornar o quarteirão, e quando vai passando perto do sujeito, ele joga o carro em cima do sujeito com o celular na mão e mata o cara. E ele mesmo para o carro ali, ele desce, correndo, gritando, desesperado. E ele mesmo chama a polícia, porque ele estava distraído no celular. E por causa daquela distração, ele acabou matando o cara. Ou seja, ele cria uma situação de homicídio